uma vez salvo, salvo para sempre. Isso quer dizer que se eu fui salva e não posso perder a minha salvação, significa que eu posso viver de qualquer jeito? Eu posso fazer todas as minhas vontades, cumprir todos os meus desejos, porque tanto já estou salva, Cristo já morreu por mim, já fui predestinada, não tem como eu perder minha salvação, então eu posso viver em total liberdade e fazer tudo que me der minha regalada gana? Tudo que vier na minha cabeça? Será que é isso o que a Bíblia ensina com relação a não perder salvação? O que é que a Bíblia nos ensina com relação à santificação? Com relação a um cristão ser salvo para ser santo? E aí? Quer entender comigo tudo na Bíblia com relação à santificação, à santidade de um filho de Deus, como deve se comportar, como deve viver um verdadeiro filho de Deus? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, nos ajudar com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento destes links. O YouTube entende que o canal é relevante, que o ensino que é dado aqui é importante para outros, então eles vão encaminhar, eles vão fazer propaganda do canal. Então, se tu compartilhar, deixar o seu like e se inscrever, então mais pessoas vão ser alcançadas por esta verdade. Então, tu mesmo pode agora enviar este link para outras pessoas, para aquelas pessoas que têm dúvida com relação a não perder salvação, e que então, se eu não perco a salvação, se eu posso pecar à vontade. Todas essas confusões que existem por aí no evangelho moderno de hoje, sem entendimento nenhum, nós vamos esclarecer a partir dessa nossa nova playlist, ou melhor, do novo estudo dessa playlist das fases da salvação. Então fica comigo até o final e vamos entender tudo isso lindamente nas Sagradas Escrituras. Amores, eu estou muito emocionada para começar essa nova fase da salvação. Vocês que já acompanham o canal sabem que nós estamos aí na nossa playlist das fases da salvação, e não é novidade para ninguém que a fase que eu mais estava ansiosa para ensinar é essa terceira fase, que é a fase da santificação de um cristão, a santificação de um verdadeiro filho de Deus. Não daqueles que acham que são filhos, daqueles que realmente são filhos. Então, é um estudo que eu venho preparando já há algumas semanas, e quanto mais eu meditava, quanto mais eu me aprofundava nos versículos bíblicos com relação à santificação, quando eu ia procurar os significados das palavras no original, no grego, no hebraico, e entender o sentido da santificação diante de um Deus 3 vezes santo, gente, eu confesso para vocês que como eu aprendi, como eu me maravilhei com tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, como eu aprendi a amar e admirar muito mais esse Deus. E eu quero, nestes nossos vídeos próximos, sinceramente eu não sei quantos vão ser, mas transmitir para vocês aquilo que a Bíblia ensina, e orando para que o Espírito Santo vai convencendo vocês de todas essas verdades, porque é um ensino glorioso. O que a gente vai estudar nessa fase da santificação? Vamos estudar o que acontece com uma pessoa regenerada,
com uma pessoa que realmente nasceu do alto, nasceu de Deus. Então vamos ver aí tudo o que vai acontecendo no decorrer da vida dessa pessoa, começando com a conversão, né, que vai ser o nosso próximo vídeo. Esse aqui é só uma introdução de tudo aquilo que nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas vocês não sabem como essa introdução já tem coisas gloriosas. Então fica aí até o final para vocês ver o que vem por aí. Então vamos estudar profundamente tudo o que acontece na vida de um verdadeiro filho de Deus, na vida de um regenerado, de quem nasceu de novo, né? Começando com a conversão e depois com um moldeamento, se é que se pode dizer, se essa palavra existe, esse trabalhar de Deus através do Espírito Santo morando dentro da gente na nossa vida. Essa transformação que é diária e até o fim da nossa vida. Então a gente vai ver isso tudo com muito detalhe e inclusive vamos ver o que essa santificação vai gerando, que essa santificação vai gerando na gente cada vez mais um amor por Deus sobre todas as coisas, por Cristo, e cada vez mais vai gerando na gente um amor pelas pessoas, e que isso vai gerando na gente um desejo de praticar boas obras, de sermos piedosos na prática das boas obras. Então tudo isso a gente vai ver lindamente para tirar todos aqueles ranços, tanto de que um cristão pode viver no oba-oba depois que foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e aí usam essa frase completamente distorcida para dizer que pode viver no pecado, e a gente já vai ler isso na Bíblia, e também para aqueles supostos filhos de Deus preguiçosos, que dizem, não, eu sou salvo, fui salvo pela graça, não sou salvo por obras, então eu não preciso fazer mais nada, então eu cruzo os meus braços, já fui salvo, agora é só esperar Jesus descer do céu para me buscar. E aí cruza os braços e não faz mais nada, e diz que quem faz alguma coisa é religioso, e ela se supõe que é filha de Deus, então está livre de fazer qualquer coisa. Eu não sei aonde esse suposto filho de Deus leu isso. Talvez na Bíblia dos muçulmanos, dos testemunhos de Jeová, quem sabe? Porque na Bíblia cristã, isso não está escrito. Ao contrário, está escrito que filho de Deus trabalha muito mais que os outros. Então também é para tirar esse mau costume de alguns crentes que acham que não precisam fazer mais nada, né? E tem uns montões por aí, uns montões de filhos preguiçosos, se é que são filhos, que acham que não preciso mais fazer nada, não preciso mais fazer nada. E criticam e julgam os outros que fazem. E chamam de santurrões. E que na verdade é mesmo. Somos santurrões de verdade. Mas santurrões da maneira bíblica a ser dita, né? Não santurrões de uma forma pejorativa da palavra. Esse aí quer ser santo, esse aí é um santurrão. Uma forma pejorativa de diminuir a palavra santo, né? Então, eu sou santa, sim. Eu sou. E tenho um orgulho santo de dizer. E graças a Deus, pela graça e misericórdia dele, que ele me escolheu para ser santa. Então, embora muitas pessoas falem de forma pejorativa, a Aline quer ser santa demais, a Aline quer ser certinha demais, a Aline acha que só ela é certa, a Aline acha que só ela é santa agora, embora seja de uma maneira pejorativa, mas é verdade o que essa pessoa está dizendo. Realmente, eu sou santa. Mas não porque eu sou boa, mas porque Deus me escolheu para ser santa. Aí, tudo isso a gente vai ver. Tudo isso a gente vai ver lindamente. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Hoje a introdução de tudo.
A gente vai ler versículos bíblicos e no decorrer do estudo a gente vai ler muitos textos bíblicos. Então, já cada vez que tu for pegar o teu computador, teu celular, já vem com a tua Bíblia na mão, papelzinho, caneta, para anotar, marcador de página, para marcar a tua Bíblia, os versículos, porque a gente vai falar de coisas muito importantes, tá? Então, vamos lá. Meus amores, a gente já viu aí, lembrando que o estudo é as fases da salvação, que existe uma ordem de acontecimentos na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus. Existe uma ordem e essa ordem não pode, em hipótese alguma, mudar. Não, sabe aquela frasinha, né? A ordem do fator não altera o produto? Não. Isso aí é lá na matemática. Aqui no Evangelho, aqui na Bíblia, aqui na salvação, sim, altera sim o produto e muito. Altera ao nível de salvação eterna e condenação eterna. Um mau entendimento da ordem, das fases da salvação, te condena ao inferno. Literalmente te condena ao inferno, tá? Quem tá falando isso? A Aline? Sim, por quê? Porque tá na Bíblia. Então, é a Bíblia que fala isso. Então, entender as fases da salvação, a ordem correta dos fatos, de como acontece, é a diferença entre tu ser salvo e tu ser condenado, entre tu ir pro céu ou tu ir pro inferno. Assim de sencillo, assim de fácil. Então, a gente já viu aí que ao contrário do que o falso evangelho ensina, que para uma pessoa ser salva, ela tem que abandonar pecado, e a gente vai ver isso claramente dentro da fase da santificação, que isso não é correto, que isso é errado, que isso até é uma heresia, porque é completamente o oposto. Ninguém consegue abandonar pecado para se tornar salvo, para se tornar um filho de Deus. Ao contrário, primeiro tu te torna filho de Deus, para então tu te tornar santo, para então tu te tornar, para então tu poder abandonar pecados. E tudo isso a gente já viu, né? Na fase, primeira ordem, a depravação, primeira fase, né? Primeira situação do homem, depravação total, morto espiritualmente, totalmente destituído da glória de Deus, separado de Deus, inimigo de Deus, morto em delitos e pecados. Totalmente enlodado no pecado e na inclinação para o mal. Claríssimo, né? Desde crianças, desde no nascimento, porque herdamos isso de Adão. Então, da depravação, estudamos aí o livre-arbítrio, né? Que realmente fala, que justamente fala que o homem não pode decidir abandonar pecado antes de nascer de novo. Então, a depravação com o livre-arbítrio e a segunda fase da salvação, na ordem correta, que é a regeneração, o novo nascimento, que é a justificação. Em termo bíblico, justificação, né? Depravação e justificação, a segunda fase. E aí a gente estudou tudo com relação a sermos justificados. O termo legal, éramos condenados, passamos a ser justificados diante de Deus por causa da justiça de Cristo colocada na nossa conta, né? Que é a salvação. Então, agora nós vamos entrar numa das partes mais polêmicas, né? Mais controversos e mais tão mal interpretados pelo falso evangelho, por falsos profetas e por pastores sinceramente enganados, tá? Sempre é bom lembrar, assim como existem os falsos profetas, os malvados, os lobos da história, que realmente ensinam errado por conveniência, existem aqueles que ensinam errado por ignorância. Aprenderam errado, também ensinam errado. Eles vão ser livres de condenação caso não se arrependam? Não, porque não existe pessoa que fique na ignorância para sempre, principalmente quando ela tem isso aqui nas mãos.
Se ela é um pastor, se ele é um pastor sincero e é um filho de Deus, que com certeza ainda não é nascido, mas em algum momento ele tem que sair da ignorância, como eu saí, como meu marido saiu, como muitos saíram. Quando vem na palavra, ouve o evangelho, então a pessoa desperta para a verdade. Então, a pessoa que é sinceramente enganada, se ela permanecer enganada por imprudência, por negligência, por preguiça de ir procurar a verdade nas escrituras, de ignorar aquilo que a gente está ensinando, ou outros irmãos pelo mundo inteiro que pregam o verdadeiro evangelho, se ela querer continuar por comodismo, então ela vai ser condenada por Deus. Ainda que seja uma boa pessoa com uma boa intenção, repito, falso profeta, mal intencionados. Pastores ignorantes, que também são falsos profetas, mas que são porque são enganados. Mas também não vão ser desculpáveis diante de Deus se não se arrepender. Se não sair do engano e começar a ensinar a verdade. Então, mas é bom sempre falar que existe esses dois grupos de pessoas. Então, e é por isso que a gente ora, por aqueles que estão sinceramente enganados. Tem poucos, mas tem, né? A maioria faz parte do outro grupo, dos que lobos mesmo. E isso quem fala é a Bíblia, tá? E a gente enxerga com os atos, né? Então, é muito mal interpretado essa fase da salvação, que é a santificação. O primeiro engano de interpretação já é os líderes, pastores, enfim, ensinar que a pessoa primeiro tem que abandonar pecado para ser salvo. E é o contrário. Primeiro ela tem que nascer de novo para então ter a capacidade de abandonar pecado. Então aí já é o primeiro erro. E os outros erros que se infunde muito dentro da cabeça do povo, pelos falsos profetas e pelos pastores sinceramente enganados, que também não deixam de ser falsos profetas, mas que não é por maldade, é por ignorância. Então, é que ensinar a doutrina da predestinação e a doutrina que a salvação não se perde, que isso vai virar oba-oba, que isso vai virar bagunça, que as pessoas vão achar que elas podem viver de qualquer jeito pecando, porque tanto já estão salvas, não tem perigo de perder salvação, então pode viver de qualquer jeito, né? Se não colocar uma responsabilidade em cima da pessoa, para ela obedecer, para ela fazer a parte dela, para ela sacrificar, para para se esforçar, para ela obedecer, ser fiel, então ela não vai fazer nada disso e vai virar bagunça e ela vai pro inferno. E não, tá errado isso. Tá errado, porque quando a pessoa entende o verdadeiro evangelho, ela entende que isso não existe. Então, existe muita controvérsia no ensino da ordem da salvação, no ensino da predestinação, no ensino da justificação, no ensino da ordem da justificação e da santificação, e a gente vai aclarar tudo isso dentro das escrituras, tá? E assim, ó, e é um detalhe muito importante, gente, que assim, ó, nos acusam falsos profetas e inclusive falsos profetas bem intencionados, lembrando que tem os maus e os enganados, sinceramente enganados, que nos acusam de estar levando as pessoas a pecarem, porque ensinamos que a salvação não se perde. Os falsos profetas e os enganados, eles dizem assim, cuidado com estes que ensinam a salvação pela graça e que tu não precisa sacrificar e que tu não precisa fazer nada para ser salvo. Eles estão te incentivando a pecar, estão te incentivando a viver no pecado. Nada disso, nada disso. Meus amores, a salvação pela graça não é autorização para pecar. Mas os falsos profetas nos acusam disso.
Os pastores, sinceramente enganados, nos acusam disso, que estamos dando autorização para pecar. E não é nada disso. E sabe que isso não é uma acusação de agora. Isso é uma acusação que vem desde a época de Paulo. Paulo enfrentou esse tipo de acusação. Paulo era caluniado pelos falsos profetas, pelos judaizantes, pelos falsos crentes da época, de estar pregando oba-oba, de estar pregando que a salvação era autorização para pecar. Que se a pessoa pecasse bastante, a graça de Deus abundaria mais sobre ela. Paulo foi acusado disso e eu quero mostrar isso para vocês, que não existe nada novo debaixo do sol. Isso para que quando vocês ouçam falsos profetas e pastores ignorantes, sem conhecimento algum da Bíblia, pregando contra a predestinação, pregando contra a graça, salvação zero obra, salvação zero sacrifício humano, unicamente pela fé em Cristo, quando vocês ouvirem eles nos julgando e falando que isso aí é diabólico, que isso aí não é de Deus, que isso não está na Bíblia, lembrem-se que Paulo também foi acusado disso. Olha só. Tudo isso é introdução para o nosso estudo, isso é para vocês verem para onde vai isso. Olha só, Romanos capítulo 3, Paulo está falando sobre a condenação do homem, a condição pecaminosa do homem, e está falando que não há diferença entre o pecador judeu e o pecador gentil, que todos são pecadores diante de Deus, e que precisa do arrependimento, né? Precisa do novo nascimento para serem salvas, precisa da justificação pela fé na obra de Cristo para serem salvas. Então Paulo está falando de tudo isso, então Paulo vem no capítulo 3 de Romanos, falando aí de algumas objeções de pessoas que fazem perguntas, algumas perguntas justas, por ignorância, algumas perguntas tolas, por ignorância também e por ousadia, e algumas perguntas heréticas, algumas perguntas maldosas, maliciosas, que não mereciam nem sequer respostas. Então Paulo sempre se colocava à disposição para responder perguntas legítimas de pessoas sinceramente enganadas, com dúvidas. Ah, Paulo, não entendi. Como? Se fomos predestinados, se a salvação é unicamente pela fé em Cristo, então, e se a salvação é unicamente pela graça de Deus, é Deus que nos concede a salvação de graça, então quer dizer que a gente pode continuar no pecado para que a graça abunde? Uma pergunta legítima, e assim, com ignorância, mas uma pergunta legítima. Paulo, então tu tá dizendo que a gente pode continuar pecando, porque se a gente já tá salvo pela graça, então não tem problema pecar? Paulo fala, de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. E tudo isso a gente vai estudar com detalhe. Eu tô só falando aqui o contexto do que eu vou ler para vocês. Aí vem o outro e fala assim, mas então Paulo inclusive um texto que a gente já estudou aqui no canal, em textos em seus contextos, mas então se a nossa injustiça, se o nosso pecado é a causa para a glória de Deus ser maior, então Deus não pode nos castigar por nosso pecado. Ele tem que nos agradecer por nosso pecado. Porque se a gente pecar, então a glória dele e a graça dele vão ser maiores. A glória para ele vai ser maior, porque ele salva pecadores. Então a glória dele vai ser maior. Então Paulo, tu tá querendo dizer que a gente pode pecar bastante para a glória de Deus ser maior, para glória da graça de Deus ser maior? Paulo fala, não, de maneira nenhuma. Vocês estão entendendo tudo errado. Não, é só o contexto do que eu estou falando. Paulo respondia perguntas
burras, perguntas tolas, perguntas sinceras, mas às vezes tinha perguntas que eram tão blasfemas que ele se negava a responder e dizia: a condenação de vocês é justa. Quem pensa assim não é nascido de Deus. Quem pensa assim nunca conheceu a Deus, nunca conheceu a Cristo, nunca entendeu o Evangelho, nunca foi salva, e essa pessoa tem uma condenação justa. Então Paulo dizia: essa pessoa está debaixo de maldição. Assim de grave determinadas contestações com o ensinamento das escrituras que Paulo estava ensinando com relação ao evangelho. Então ele vem e fala assim, vou ler esse é o contexto disso que eu tô falando para vocês. Vocês podem ler isso em Romanos capítulo 3. Aí Paulo vem assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirma por aí que o fazemos? Lembra do que eu falei? A doutrina da salvação pela graça é muito mal interpretada e muito mal recebida pela grande maioria das igrejas evangélicas nos dias de hoje, por causa da falta de entendimento do que houve na cruz de Cristo, do que Cristo fez naquela cruz. Então eles nos acusam caluniosamente de estarmos pregando perversão, de estarmos pregando o oba-oba da salvação. Pode pecar à vontade, tu já tá salvo pela graça, tu não precisa fazer nada para ser salvo, então tu pode viver de qualquer jeito, que tanto tu tá salvo, tu não vai pro inferno. Então Paulo está dizendo aqui que acusavam ele disso, de pregar isso, de pregar que a pessoa poderia viver de qualquer jeito no pecado, porque tanto foi predestinada, tanto foi salvo pela graça. E se foi de graça, então não precisa fazer nada, então pode ficar pecando a vida toda. Então acusavam Paulo disso. E olha o que ele fala aqui, ó: e por que não dizemos, conforme alguns caluniosamente afirmam por aí que fazemos, que ensinamos, que pratiquemos males, pratiquemos muitos pecados para que venham bens? Ele fala: a condenação desses é justa. Estão condenados e vão para o inferno justamente quem afirma que nós ensinamos isso, quem afirma que nós ensinamos que nós podemos continuar vivendo na prática do pecado. Fomos justificados pela graça, salvos pela graça, então agora podemos viver de qualquer jeito? Para que podemos continuar pecando, para que a glória de Deus seja mais gloriosa, para que a graça de Deus seja mais majestosa? Podemos continuar pecando para que venham muitos bens, muito bem no sentido de que muita graça sobre nós. Porque se aonde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos abundar na prática do mal, na prática de pecado, para que superabunde muitos bens da parte de Deus sobre a gente, muita graça de Deus. E eles estavam acusando Paulo de pregar isso: vivam no pecado, podem fazer tudo o que vocês quiserem, porque vocês foram predestinados, vocês foram salvos pela graça, não precisou fazer nada para ser salvo, agora não existe perda de salvação, porque tudo é de graça. Vivam à vontade no pecado, porque assim a graça de Deus vai superabundar. Paulo disse o quê? Quem afirma isso caluniosamente a nosso respeito, a condenação desses é justa. Estão condenados ao inferno sem perdão de Deus, porque não é isso que nós ensinamos, não é isso que o Evangelho ensina, não é isso o que a Bíblia
ensina com relação a um filho de Deus. Não é um comportamento pecaminoso que a Bíblia ensina que um filho de Deus deve viver. Não é no pecado, não. É na santidade. Ou seja, aí está a nossa terceira fase da salvação, a santificação. Primeira, estava morta em delitos e pecados, morta, o espírito morto. Então veio a fase da justificação, que é onde acontece o novo nascimento. Lembra? A pessoa está ouvindo o evangelho, então Deus desperta ela, vive, desperta, abre os teus ouvidos para o evangelho, abre os teus olhos para ver a cruz de Cristo. Então naquele momento a pessoa nasce de novo e ela é justificada, ela é salva pela graça. Foi um milagre, novo nascimento é milagre, lembra? Eu não peço para nascer, nem como pessoa humaninha, física, eu não pedi, muito menos espiritualmente, porque um morto não pode pedir nada. Então, novo nascimento é milagre. Então, totalmente de Deus, totalmente de Deus. E tudo isso a gente já viu, né, gente? É só para entrar no contexto da fase. Então, eu nasço de novo, me torno justificada diante de Deus, justificada. E agora, então, eu passo para a terceira fase. Olha a ordem correta. Primeira, segunda, a santificação, o abandono de pecado, mais conhecido como conversão, é agora, na terceira fase. Não é a primeira. Que, como as falsas igrejas e o falso evangelho ensina por aí. Para te receber o Espírito Santo, tu tem que abandonar pecado. Quer ser salvo, abandona pecado. Quer ser salvo, sacrifica. Faz a tua parte. Cristo fez a dele, agora faz a tua. A santificação, o abandono de pecado, a conversão é a terceira fase. Porque só é possível um ser humano abandonar pecado se ele estiver vivo. Se ele puder falar não para o pecado, se ele puder enxergar o pecado como o pecado realmente é, um monstro que afasta ele de Deus. Então, se eu estou morta, eu não vou enxergar o pecado como um monstro, ao contrário, eu vou me deleitar no meu pecado. Agora, quando eu sou nascida de novo, eu enxergo o pecado como ele realmente é, a gravidade do meu pecado em relação à santidade de Deus, e agora eu sou uma filha de Deus, então quando eu vejo aquele pecado, tudo que eu quero é distância desse monstro. Distância desse monstro que matou o meu Senhor naquela cruz no meu lugar. Eu não posso fazer isso antes de nascer de novo. Tô morta nele. Eu tô enlodada no meu pecado. Eu não posso dizer não para ele. Eu não posso decidir abandonar pecado enquanto eu estou morta. Por isso, primeiro vem o novo nascimento, vem a regeneração, vem a justificação. Aí depois, então, entramos na fase da santificação, que inicia com a conversão de pecados. Aí sim, entra a ordem correta das coisas. Agora sim, um filho de Deus não vai viver continuamente no pecado, não vai viver com a vida velha que ele tinha quando ele era morto. Por quê? Porque agora ele pode dizer não para o pecado, agora ele tem a capacidade, agora eu estou viva, agora eu aprendi a dizer não para o pecado sozinha porque eu sou muito boa. Não, porque o Espírito Santo está me exortando a odiar o pecado, porque o meu Deus, o meu Pai também odeia. Sede santos como eu sou santo. A fase não é a santificação. O meu Deus é 3 vezes santo. Eu, como filha, tenho que ser santa como ele é. Ser santa como Cristo. Qual era o propósito de Deus que nós vimos nos vídeos anteriores? Nos transformar, aquele que ele chamou, predestinou, chamou da morte para a vida, esses ele santifica. Esse ele justifica, ele salva e ele santifica e glorifica no final, e ele para nos fazer ser iguaizinhos a Cristo.
Cristo vivia no oba-oba? Cristo vivia no pecado? Eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, aqui ninguém me manda, eu sou filho de Deus e eu vou viver de qualquer jeito no pecado porque eu sou filho de Deus, desci do céu. Vivia no pecado? Vivia fazendo tudo errado, mentindo, roubando, e o pecado que for? Assim Cristo vivia? Não. A Bíblia fala da santidade, da obediência e da fidelidade dele até a morte e morte de cruz. Agora, é lógico dizer que Deus me salvou pela graça, como os falsos profetas nos acusam, que é justo dizer que Deus nos salvou pela graça, matou o filho dele para sermos igual a ele e agora termos a autorização para viver no pecado? De qualquer jeito? Tá certo isso? Claro que não. Só uma pessoa sem cabeça para pensar uma coisa dessa. Para dizer que a gente ensina uma barbaridade dessa, que a gente é contra o sacrifício mentiroso que se ensina por aí, 100% contra, 1000% contra. Mas não somos contra a viver uma vida de santidade e obediência. O que somos contra também é a ordem que é ensinado isso aí. Porque colocam fardos em cima das pessoas, dizendo que elas têm que abandonar pecado, que elas têm que fazer, que elas têm que sacrificar, que elas têm que decidir. Se a pessoa está morta, como que ela vai fazer isso? Não tem cabimento. Então somos contra a ordem equivocada da coisa. Então, somos a favor da verdade, do que está escrito. E é isso que a gente vai ensinar aqui para vocês, tá? Então, ai, gente, é tanta coisa para falar que aí eu já começo a lembrar de muito e eu começo já a misturar os assuntos. Então, vamos lá. Outra coisa também, existe uma grande confusão dentro dos próprios cristãos que dizem, né, tanto os que acusam, quem ensina a fé reformada, quem ensina a salvação pela graça, justificação unicamente pela fé, predestinação, tantos que nos acusam, como muitos mal entendidos que interpretam isso e acham que realmente podem viver assim. Acham que realmente podem viver no pecado. Uma vez salvo para sempre. Não me fale mais de abandono de pecado. Eu não preciso ouvir isso. Já sou filha. Não precisa mais pregar de pecado para mim. Sou filha de Deus. Tem certeza? Uma pessoa que diz que não precisa mais ouvir falar de pecado, de abandono de pecado, dizer que é filha de Deus? Meu caro, um filho de Deus o que mais tem é convicção de pecado. Um filho de Deus o que mais tem é luta contra o pecado. Convicção do que o pecado é capaz de fazer. Um filho de Deus verdadeiro tem entendimento do que o pecado tinha feito com ele. Fez com Cristo e fez com ele. Fez com a humanidade toda por causa do pecado de Adão. Um filho de Deus deve viver em santidade, lutando todos os dias contra o pecado. E quando eu falo pecado, eu falo de tudo o que é pecado. Tudo. Seja de acordo ao nosso entendimento caído, deturpado, como pecadões, como aqueles supostos aparentemente pecadinhos que tu acha que é insignificante. Como uma fofoca, uma calúnia, um disse-me-disse, um falar pelas costas, umas más conversações, uma mentirinha, um deslizezinho aqui, um mau pensamento alimentado que se torna uma amargura, uma mágoa, um ressentimento, enfim... Aquelas coisas que aparentemente são assim bem chiquitas, bem pequenininhas. Não. É tudo igual, tudo pecado para Deus. Claro que a diferença que existe, diante de Deus não existe diferença nenhuma. A diferença é que uns afetam unicamente a pessoa, o borracho, o bêbado, o cachaceiro, né? O viciado.
né? Então, a diferença é que alguns pecados afetam unicamente a pessoa, outros afetam outras pessoas, né? Então, parece que a extensão do pecado é maior, mas para Deus não existe diferença entre o assassino e o que chama o irmão de idiota. Esse burro com maldade. É um burro, não serve para nada. Para Deus é a mesma coisa que assassinato. Olha só a gravidade do pecado. Então, um filho de Deus que acha que é um filho de Deus, né? Uma pessoa que acha que ela é filha de Deus e ela fala, não precisa ficar falando de pecado para mim. Eu já sou salva, sou filha, fui salva pela graça. Não, essa pessoa não tem entendimento da graça de Deus, ela nunca nasceu de novo. Outro erro que acontece dentro das igrejas com relação a essa salvação pela graça não. Fui salva pela graça, 0 obras, não preciso fazer nada. Nada. Eu vivi escravizada dentro de uma seita, dentro de uma instituição, que eu fazia tudo. Agora eu descobri que a salvação é pela graça, não é por obras. Não me manda fazer nada, eu não vou fazer mais nada. Tudo bem, graças a Deus tu foi livre do engano daquela falsa igreja que queria te empurrar a goela abaixo, que tu tinha que fazer coisas para se salvar. Realmente, isso tá certo. Agora, tu achar que daí tu pode ficar tranquilinha lá no teu canto e não fazer mais nada, porque tu foi salva pela graça, 0 obras, então que agora tu pode ficar aí tranquilinha e não fazer mais nada, meu caro, tu não entendeu o evangelho. Tu não entendeu o que é salvação, tu não entendeu o que é graça, tu não entendeu o que é santificação, tu não entendeu o que é crescimento espiritual, tu não entendeu nada. Ou seja, tu não é nascido de novo. Tu pode ter entendido intelectualmente que lá onde eu tava, me ensinaram que eu tinha que fazer para ser salvo. Agora eu entendi que eu não preciso fazer nada, que a salvação é pela graça. Mas tudo intelectualmente. Então agora eu não faço mais nada. Agora eu posso viver. Não vivo no pecado, não peco, mas também não me manda fazer nada. Não vou frequentar uma igreja, não vou pregar o evangelho, não vou procurar o meu pastor na igreja bíblica, que agora eu frequento, e perguntar se eu posso ajudar em alguma coisa, em que eu posso aplicar os meus dons, os meus talentos, no que eu posso ajudar. Não. Agora eu só quero ficar aqui sentadinha ouvindo o evangelho para me alimentar e para crescer. Crescer. Tu só vai crescer assim, que nem a gente quando só come, senta e dorme, só vai crescendo pros lados, para frente, pro lado, né? A gordura. Então, uma gordura inútil que só te faz mal. Mesma coisa um suposto filho de Deus que diz que foi salvo pela graça e não precisa fazer mais nada. Tu vai ficar com o teu sentadinho lá, teu traseirinho sentadinho lá, estou agora só me alimentando, tu só vai crescer de um conhecimento inútil, que não vai te ajudar em nada. Primeiro, eu duvido que seja filho de Deus. E segundo, se foi, pela graça de Deus, vai ser um filho inútil, um filho infrutífero, um filho que quando chegar no céu não vai ter nada da parte de Deus. Enfim, tudo isso a gente vai estudar com muito detalhe nos textos bíblicos, tá? Então, eu vou seguir a minha ordem aqui, tá? Nos meus rascunhos. Então, já falei que existe uma grande muralha no mundo cristão, né? Com respeito a pregar a graça, a predestinação e a salvação unicamente pela graça, que é um milagre de Deus, que a ordem da salvação, né, que primeiro é o novo nascimento e depois é o abandono de pecado. Existe uma grande controvérsia. Por quê? Por falta de entendimento. Por falta de conhecimento. Gente, me dói falar isso, sabe? As pessoas julgam tanto a gente, e se elas soubessem que a nossa missão aqui é falar a verdade. Doa quem doer, ofenda a quem ofender.
A gente tem que pregar a verdade. Mas vocês sabem que o objetivo não é ofender ninguém. Ao contrário, a gente deseja que as pessoas saiam da ignorância. A gente tem esse discernimento, esse entendimento de que muitas das instituições religiosas, muitas das igrejas nasceram na boa intenção, nasceram realmente com o desejo de ajudar as pessoas, mas que nasceram dentro da ignorância bíblica. A gente tem esse entendimento. Sabe por que a gente tem esse entendimento? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aconteceu com a gente. E a gente fala por experiência própria. Nos acusam de tudo aí lá fora. Tudo. De ex, de caído, de endemoniado, de cuspir no prato que comeu, de criticar, de falar. A gente fala a verdade vai desmascarando a mentira. Mas Deus é tão bom com a gente porque Ele sabe aqui, ó, que tá aqui. E Ele sabe que a nossa intenção em falar toda essa verdade é para abrir os olhos das pessoas. E que a gente sabe que muitas das igrejas que começaram com uma boa intenção se perderam. E por que se perderam no meio do caminho? Porque nunca começaram com o pleno entendimento das Sagradas Escrituras. Então, se tu começa uma coisa errada, ainda que sinceramente errada, se tu não for humilde no decorrer da tua vida e se aplicar a conhecer esse fundamento aqui, que é o nosso canal, o fundamento que é Cristo, o fundamento que é a palavra, o Evangelho, se tu não for humilde para reconhecer que tu começou errado e que tu continua errado, tu vai ficar cada vez mais endurecido. E aí é que entra o perigo das seitas e dos falsos profetas, porque quanto mais ela continua no engano, ainda que ela tenha começado sinceramente enganada, mas quanto mais ela continua no engano e não busca a verdadeira sabedoria que está aqui no Evangelho, na cruz de Cristo e esse crucificado, então a pessoa vai cada vez se endurecendo mais. E cada vez fica mais difícil ela enxergar a verdade. Então, por que a gente sabe disso? Por que a gente fala disso? Porque a gente viveu isso. Nós começamos com uma base equivocada, sinceramente enganados, como muitos de vocês, como muitos cristãos hoje, e líderes e pastores de determinadas, de X, de N igrejas, que começaram talvez com uma boa intenção, mas porque começaram na ignorância, começaram errado, seguem errado. E a tendência começou errado, é errar cada vez mais e caminhar para um caminho sem volta. Então, a gente fala isso porque nós tivemos esse entendimento pela graça de Deus. Nós saímos deste caminho que estávamos indo do erro, começamos sinceramente enganados no erro, na mentira, numa má interpretação das Escrituras Sagradas. Mas no decorrer da história, no decorrer das nossas vidas, Deus nos atraiu para essa verdade e abriu os nossos ouvidos, e nós não negligenciamos essa verdade, nós começamos a dar ouvido, e por isso o caminho que estávamos indo, que era um caminho sem volta, Deus foi lá e nos trouxe para a verdade. Então a gente fala isso porque a gente viveu isso, faz parte da nossa vida, da nossa história. Então quando a gente vê as pessoas mentindo contra a gente, falando mal da gente, como falaram aqui de Paulo e dos discípulos e do próprio Senhor Jesus, a gente sente muita pena. A gente sente muita pena por quê? Porque Deus sabe a nossa intenção. Nunca é ofender, nunca é humilhar, sempre é abrir os olhos, como os nossos foram abertos. Então, existe uma grande muralha nesse ensinamento. Por quê? Porque se aprendeu errado,
se começou um trabalho, um ministério, uma igreja errado e vai continuar errado. E quando alguém confronta com a verdade bíblica, então essas pessoas são taxadas de arruaceiros, são taxadas de Beuzebu, de endemoniados, como o próprio Cristo foi, como os discípulos foram, né? A ponto de Paulo chegar e dizer para Gálatas, meus amigos, em que momento eu me tornei inimigo de vocês? Por pregar a verdade? Por mostrar para vocês nas escrituras a verdade? Então, mas a gente tem esse discernimento, a gente consegue ter esse entendimento. E é por isso que a gente está aqui ensinando, porque a gente tem a esperança de que muitos ouçam essa verdade e se convertam e nasçam de novo, né? Se nasçam de novo e se convertam dos seus maus caminhos. É como meu marido sempre fala, ele sempre usa essa expressão: eu não posso ignorar a minha consciência. Quando ele entendeu a verdade do evangelho, ele não podia mais continuar no engano. Ele não podia. Ele tinha que abandonar a mentira e passar a viver na verdade. Então ele sempre usa isso: eu não posso ignorar a minha consciência, que era uma frase que Martinho Lutero usou também. Eu não posso ir contra a minha consciência. A palavra de Deus diz que isso é certo, a minha consciência sabe que isso é certo, então eu não posso fazer o errado. Isso é perigoso. Então meu marido sempre usa isso. E é a verdade. É uma verdade bíblica. Paulo não pode negar, Deus não pode negar o que ele é. Cristo não podia negar o que ele era. A própria verdade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus, subiu ao terceiro céu para aprender dele, não pode negar essa verdade. Nós que recebemos essa verdade da parte de Deus, através do Evangelho, das Escrituras, de nos aprofundarmos nesse Evangelho, não podemos negar essa verdade. Então, temos a esperança de que muitos ainda despertarão da morte. Por isso a gente ensina e ora, mas também temos a consciência de que quanto mais tempo a pessoa permanece no erro, mais endurecida ela fica. E quanto mais endurecida ela fica, menos ela consegue dar ouvidos para a verdade. Então, é um perigo, tá? Então, existe uma grande muralha nesse sentido, tá? As pessoas preferem continuar no erro, preferem continuar naquilo que elas acham. Aprendi assim, funcionou para mim, então é assim. Não importa se está errado, não importa se é uma mentira, não importa se a Bíblia fala o contrário, né? É aquilo, funcionou para mim, deu certo um dia, então agora é nisso que eu vou continuar. Eu recebi um milagre agindo a minha suposta fé nesse determinado lugar, então funcionou uma vez, então não importa se aqui não é pregado o evangelho, se aqui é uma igreja que não se baseia na Bíblia, se aqui é uma igreja que deturpa as escrituras, não importa. Eu fui curado aqui, eu recebi uma bênção aqui, então não importa. Então quanto mais a pessoa fica endurecida, seja líder ou seja membro, mais difícil vai ser ela sair desse caminho, tá? Então, enfim, vocês já entenderam, né, que a dificuldade para pregar, né, os obstáculos que existem para pregar, predestinação, justificação unicamente pela fé em Cristo e a graça de Deus, que o falso evangelho diz que é uma desgraça justamente por isso, é que a pessoa pense que ela pode viver de qualquer jeito, viver no pecado. E é um grande erro. Por quê? Porque o novo nascimento, o novo nascimento é inseparável dos efeitos do novo nascimento. Uma pessoa regenerada, uma pessoa que é nascida de novo, é inseparável dos efeitos deste novo nascimento, das consequências deste novo nascimento. Vamos lá. Exemplo de um bebezinho que nasce. Nasceu aí o teu bebê. Ele nasceu falando? Ele nasceu
correndo, caminhando ou já engatinhando? Não. Comendo carne, feijão? Não. Nasceu lá, piquititinho, bebezinho, pequenininho, bobinho, nem enxergando direito. Há quem diga que os bebês não enxergam. Eu não acredito. Eu acho que enxergam. A gente já nasce perfeitinho. Mas meio assim, meio nebuloso, talvez? Pode ser. Ouvindo poucas coisas? Talvez. Ouvindo alguma coisa assim meia deturpada, sem entendimento. Sim. Bebezinho, não fala, sem dente para comer, sem força nas mãozinhas para agarrar nem a chupeta, nem a mamadeira. Não é a mãe que tem que sustentar aqui para botar a boquinha aqui para ela mamar, depois quando ela vai crescendo um pouquinho, segurar a mamadeira na boquinha, e depois aos pouquinhos ela vai segurando assim com a mãozinha própria dela, e aí começa a dar as primeiras engresadinhas, né, os primeiros babuzeios, e daqui a pouco começa a olhar a mãozinha e botar na boca e o pezinho, e começa a olhar e pegar uma coisa colorida, e ficar encantada com aquele papel vermelho, aquele papel que faz aquele barulho, começa daqui a pouco já ficar sentadinho, sozinho, e daqui a pouco já começa a se arrastar no chão, com a barriguinha, ou então de bundinha, e daqui a pouco já tá engatinhando, e daqui a pouco já tá dando os primeiros passinhos, e já tem o primeiro dente, e já passou do leitinho pro caldinho, do feijãozinho, e daqui a pouco já é um adulto de 42 anos como eu. E como tu, a idade que tu tenha, tu não nasceu assim. Tá vendo que o teu nascimento físico é inseparável do teu crescimento, do teu desenvolvimento, dos efeitos da natureza humana, que é crescer, que é desenvolver? Espiritualmente é igual. Tu tava morto espiritualmente. Agora tu nasce de Deus, tu nasce de novo, tu é regenerado, tu é um bebê na fé, tu é um bebê espiritualmente falando. Então agora é igualzinho, tu vai começar a te alimentar de leitinho, que as pessoas que te ensinaram o evangelho, a pessoa que te pregou o evangelho, que deve ser um verdadeiro pastor de ovelhas, ele vai te dar o leitinho, como a mãe amamenta primeiro o bebê e depois coloca a mamadeirinha na boca. Então o teu pastor e a tua igreja, os teus irmãos mais velhos, que já são um pouquinho mais velhos que tu, vão te ajudar a te alimentar, vão te ajudar. Como? Através da palavra de Deus. Tu sabe que o alimento do cristão, do filho nascido de Deus, é isso aqui. Só isso aqui. Esse aqui é o nosso alimento. Fisicamente é a comida. Espiritualmente é isso aqui. Fora disso aqui, ninguém cresce. A palavra de Deus é eficaz para fazer nascer de novo e para crescimento espiritual. Então, o teu pastor, aquela pessoa que te pregou o evangelho, que talvez não seja um pastor, um amigo teu, um familiar teu, enfim, que vai ficar te ajudando, vai te ajudar a tu te alimentar, até tu começar a andar sozinho, até tu poder vir na Bíblia e falar: puxa, olha, tô entendendo por mim mesmo. Mas isso não significa que tu nunca vai depender mais de ninguém, de uma exortação, de uma correção. Não, sempre. De uma pessoa que saiba mais que tu sempre vai estar aprendendo. Nós sempre vamos aprender. Somos eternos discípulos de Deus. Somos eternos. Nem em todas as eternidades vamos aprender tudo. Vamos aprender tudo sobre Deus e sobre Cristo. Então sempre vamos aprender. Então isso me faz ser humilde, não ser arrogante, achar que eu já sei tudo e começar a julgar outros. Tu não sabe, tu não sabe muito, tu tá errado, isso não tá certo, eu quero assim, eu quero assado, tem que ser assim, tem que ser assado.
Não, tem que ser de acordo com a Bíblia. Se for de acordo com a Bíblia, se está escrito na Bíblia, amém. Se não está aqui, cuidado. Não posso nem agregar e nem tirar nada. Não posso fazer nada pelo meu gosto. Ah, não, eu prefiro assim. Não. Não me importa o que tu prefere. O que está escrito na Bíblia? Qual é o modelo bíblico? Tá aqui? Era assim na época dos discípulos de Jesus? Ah, então é assim. Tá? Então, sempre vamos depender uns dos outros. Para isso são os dons e os talentos, né? Que Deus nos dá. O Espírito Santo nos dá. Então, mas espiritualmente existe o mesmo crescimento que humanamente falando, né? Não nascemos já adultos na fé. Não nascemos já adultos espiritualmente, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheia de entendimento, cheia de dons e talentos. E não, gente. Não, a gente nasce bebê, vai aprendendo e vai se alimentando. E no início da caminhada a gente depende de outras pessoas. E vamos depender sempre. Só que, lógico, essa dependência dos outros não me faz me acomodar. Ao contrário, isso é a santificação, que é o que nós estuda a partir de agora. Isso me motiva a crescer cada vez mais. Então, mas espiritualmente é a mesma coisa. Até que a gente chegue ao propósito de Deus. Que é qual? Para que Deus nos predestinou? Para que Deus nos chamou, nos despertou da morte? Para que Deus nos justificou, nos declarou justas? Qual é o propósito, o único propósito de Deus que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores, conforme Romanos 8, 28? Ou Romanos 8, 28 a 29. Que Deus nos chamou, nos predestinou, nos conheceu, nos predestinou, nos chamou para sermos conforme a imagem de quem? Dele, do único perfeito, do único santo quanto ele. A imagem de Cristo. Então, não é lógico que Cristo tenha vindo morrer na cruz para que o propósito de Deus se cumprisse, para mim me tornar a imagem de Cristo e eu continuar do mesmo jeito, não crescer, não desenvolver. A regra geral de um nascimento físico, se a criança não nasceu com nenhum defeito neurológico, algum problema neurológico, mental, enfim, há casos, né, que acontece, que daí a criança não desenvolve, seja no corpo ou na mente, no cérebro, né, discapacidades mentais, físicas, enfim, há casos, mas espiritualmente não pode acontecer isso. Espiritualmente, a gente tem que crescer, a gente tem que desenvolver. Tá dando para entender? Embora tenha uns filhos meio descapacitadinhos por aí, né? Ou que se fazem como diz um ditado, se faz de salame, né? Se faz de liso, de esperto por aí, né? Mas não esqueçam, tu pode enganar todo mundo, Deus tu não engana. Então, tem uns meios descapacitadinho por aí, mas aí a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, é obrigação nossa, uma responsabilidade nossa, em determinado momento da santificação, de crescer. Por que eu digo em determinado momento? Porque quando tu nasce de Deus, no início, logo no iniciozinho, tu depende de outros. Tu depende do pastor, tu depende daquela pessoa que tá te ensinando, mas são assim, é um pouquíssimo tempo. Depois tu já tem que começar a te alimentar sozinho. O interesse pelas coisas de Deus tem que começar a crescer dentro de ti. Até porque é a obra do Espírito Santo. O Espírito é santo, que habita na gente a partir do novo nascimento. Ele que nos regenerou, lembra? Ele que abriu os nossos ouvidos. Então, ele está dentro da gente, ele está nos santificando, tá? Então, é uma obrigação crescer. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo está dentro da gente fazendo isso. Outra, porque nós temos a capacidade agora de dizer não para o pecado, mas de dizer sim para aquilo que é certo. Dizer sim na hora em que eu preciso meditar as escrituras, na hora que eu preciso orar, na hora que eu preciso fazer boas obras.
Não é só a questão de não fazer mais coisas erradas, mas agora é questão de fazer o que é certo. E agora eu posso fazer, agora eu tenho a capacidade de fazer. Tá dando para entender, meus amores? Então, o novo nascimento é inseparável dos seus efeitos, é inseparável das suas consequências. A consequência de quem nasce é crescer, desenvolver. A consequência de quem nasceu é crescer, desenvolver, se tornar velho, adulto, jovem, criança, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, idoso. Mesma coisa no novo nascimento, né? O novo nascimento é inseparável da santificação. A regeneração, o novo nascimento, a salvação é inseparável da santificação, é inseparável do crescimento espiritual, é inseparável de boas obras. A salvação é completa. Então tá, meus amores, então tá, vamos ver o que mais eu botei aqui para não esquecer. É totalmente lógico que Cristo tenha descido do céu, morrido no nosso lugar para cumprir o propósito de Deus, que é nos transformar à imagem de Deus, e a gente viver de qualquer jeito, né? E nós continuar no pecado. É ilógico isso, né? Não tem como tu entender que tu nasceu de novo para ser santo como Deus e continuar no pecado. É ilógico. É burrice. Ai, gente, não tem nem palavras para expressar, tá? Então, Cristo morreu. Ah, isso aqui sim é legal, ó. Cristo morreu para que pudéssemos dizer não aos nossos desejos e às nossas inclinações, tá? Eu vou anotando os tópicos e aí eu vou me lembrando, porque eu começo a falar tanta coisa que eu esqueço. Então, Cristo morreu para nos dar a condição, a capacidade de dizer não para as nossas vontades, para os nossos desejos, para o nosso pecado. Isso se chama santificação. Tudo isso a gente vai começar forte, aqui é só a introdução, tá? Então, Cristo morreu para nos dar a verdadeira liberdade. Sabe o oba-oba que dizem que a gente ensina por aí e que muitos falsos crentes dizem que vive salvo para sempre, posso viver de qualquer jeito e não fazer mais nada, sabe? Cristo morreu para nos dar a verdadeira liberdade, não essa liberdade que os falsos crentes dizem que tem. Ah, Cristo me salvou para mim ser livre, agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora, ó, eu não sou careta não, eu não sou santurrão não, e não me julga, tá? Tu não pode me julgar se eu encho a cara de cachaça, se eu vou pras baladas, se eu continuo no meu vício, se eu continuo fazendo tudo errado. Não me julga. Cristo me salvou para ser livre. Se tu é careta, se tu quer ser santurrão, é problema teu. Não me julga, tá? Eu posso viver. Tudo é lícito para mim. Eu posso. Estou livre em Cristo. Ei, tu não entendeu o que é a liberdade em Cristo. Tu não entendeu. Por que Cristo morreu naquela cruz? Que liberdade foi a que Cristo te deu naquela cruz? Não. Cristo morreu naquela cruz para te dar a verdadeira liberdade. E o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é não poder pecar. A verdadeira liberdade é poder dizer não pro pecado. É poder dizer não para minhas vontades. Essa foi a liberdade que Cristo conquistou na cruz para os filhos dele. Não a de que eu posso viver de qualquer jeito, porque não me julga, porque eu posso viver, posso arrastar o pé a noite toda, posso viver, vou provar que crente não é careta, que crente também se diverte e vive uma vida mundana. Exatamente como eu vivia quando estava no mundo. Só que agora tem um título, sou crente, sou convertido, vou numa igreja tal. Não. A gente era escravo disso antes, a gente era escrava do vício antes, a gente era escravo da mentira antes, a gente era escrava do pecado antes. E Cristo veio nos dar essa liberdade, nos libertar do pecado. Ele veio nos libertar das correntes do pecado, das nossas vontades, dos nossos gostos inclinados para o mal. Veio nos libertar desse mundo
colorido que nos aprisionava, que nos fazia igual ao incrédulo. Ele veio nos dar essa liberdade. Agora a gente pode dizer não para isso. Foi para isso que ele veio morrer. A verdadeira liberdade é poder dizer não pro antigo eu, dizer não pra minha conduta de antes, que era errada, que desagradava, que não era conivente com a vida de um filho de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Ah, eu sou livre, eu posso fumar, sou livre, posso beber, posso encher a cara, sou livre em Cristo. Não, não, meu caro, tu continua sendo escravo do teu vício. Não usa a Bíblia deturpada para aquilo que tu acha que é. Sou livre em Cristo, posso continuar vivendo do meu jeito. Não, 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 não. Tu não é livre, tu continua sendo escravo. Tu só acha que é, mas tu não foi. Porque a verdadeira liberdade é poder olhar para o meu passado e dizer: que nojo, que asco da vida que eu tinha antes. Tudo que eu quero agora é viver separado da vida que eu tinha antes. Não quero mostrar pra ninguém que crente também se diverte, que crente também vive uma vida, e daí pra isso tem que fazer exatamente o que eu fazia antes, e que a mesma coisa que o mundo faz. Eu tenho que olhar pro meu passado e dizer: que nojo disso. Graças a Deus, Deus me chamou pra mim ser santo, que significa ser separado do mundo. O que eu tenho com o mundo? O que eu tenho que me igualar com o mundo para mostrar que eu também me divirto, que crente também se diverte, fazendo a mesma coisa que eu fazia quando estava no mundo, fazendo a mesma coisa que os incrédulos fazem para mostrar que, ó, como crente também se diverte? Para, meu caro, tu nunca entendeu a Bíblia, tu nunca entendeu o Evangelho, tu nunca nasceu de novo. E não me venha com o dedinho na cara dizendo: não me julgue, tu quer ser santa demais. Não me venha, aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Para de te esconder atrás de um não me julgue. Eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Para de te esconder atrás da palavra de Deus para continuar vivendo a tua vidinha de pecado, de vontade, de um monte de coisa errada, se escondendo atrás de uma liberdade em Cristo que não existe. Porque não é essa a liberdade que Cristo conquistou na cruz para mim e para ti. A liberdade que ele conquistou é a gente poder dizer não pro pecado. É eu poder dizer assim, ó, não pro cigarro, não pra cachaça, não pra balada, não pra mentira, não pro pecado. Não, agora eu posso falar, eu sou livre, o pecado não manda mais em mim. Antes eu era escrava dele. Antes eu vivia enlodada no meu pecado. Agora não. Agora eu nasci de novo. Agora eu sou nova criatura. Vocês estão vendo? Que só quem é nascido de Deus tem um entendimento assim? Que quem acha que é nascido de Deus tem um entendimento todo bagunçado, todo deturpado? E vive dizendo que a gente quer ser santo? Que só a gente tem razão? Não, meus caros, a Bíblia tem razão. A santidade bíblica é a verdade. E olha só. Então, a verdadeira liberdade consiste em não poder pecar, em dizer não pro pecado, tá? Então, outra coisa que é importante que eu anotei, presta atenção, o evangelho, tá? O evangelho, peraí. O evangelho, ó meu Deus, eu puxo pra baixo o computador, minhas anotações, e boto a Bíblia e ela solta. Eu vou segurar aqui a Bíblia. O evangelho não consiste apenas no fato de que somos salvos pela graça. Não termina aí. Lembra que quando eu falo que a salvação é completa? Gente, a gente vai começar o próximo estudo falando da santidade de Deus com mais profundidade, para vocês entenderem. A salvação é completa, o nosso Deus é santo e Ele nos exorta que sejamos santos como Ele. Está escrito, sem santidade ninguém verá Deus. Ah, mas essa santidade é minha? Não, é a santidade de Cristo. Mas qual é que é o propósito de Deus? Me transformar igualzinho a Cristo, santo como Ele. Então, entra a responsabilidade do homem também. E é isso que as pessoas não entendem. Então, o evangelho não consiste só em nos ensinar que somos salvos pela graça. O evangelho é completo. Ele nos ensina também o evangelho do arrependimento. Ele nos ensina também a conversão, o abandono de pecado.
Ele nos ensina também que temos que abandonar a velha vida para vivermos agora em nova vida. O Evangelho é o Evangelho não só da graça, não só do arrependimento, não só da conversão, mas ele também é o Evangelho da santificação. E não também só da santificação, ele é o Evangelho do crescimento, do amadurecimento espiritual. Então tu que diz que é nascido de Deus, fui salvo, pronto, parei aqui, meu caro, tu é um débil, nasceu com defeito. E é difícil que isso aconteça no espiritual. Diria eu, quase impossível. Porque ainda vai ter aqueles filhos que vão fazer algumas obrinhas de palha. A Bíblia fala, Coríntios, o dia que estivermos diante do tribunal de Cristo, vamos apresentar as boas obras. Só quem apresenta boas obras é filho. Incrédulo não apresenta boas obras para Deus porque nem vão estar no céu. Mas a Bíblia fala que vai ter filhos que vão apresentar obras de ouro, de pedras preciosas e de ouro, prata e pedras preciosas. E vai ter filho que vai apresentar obra de palha e de feno, que vai queimar e não vai sobrar nada. Então, tem aqueles filhos que não é que nascem débeis espiritualmente, né? Com defeito espiritual, não. A acomodação dele, ele foi tão negligente em sempre dizer não ao pecado, não às suas vontades, não a fazer o que é certo, porque tem aquele filho que ele até abandona o pecado, ele até deixa de fazer coisas erradas, mas não faz o que é certo, não faz o que tem que fazer. Lembra? Tiago disse assim, foi Tiago? Acho que foi, que ele disse assim, que não fazer o que é certo é pecado também. Então, às vezes a pessoa se limita a não faço mais, abandonei isso, me converti, abandonei pecado, não faço mais, bebia, não bebo mais, fumo, não fumava, não fumo mais, mentia, não minto mais, roubava, não roubo mais, é o pecado que for. Aí tá, pra ela tá bom. Mas e aquilo que ela não fazia, que era fazer boas obras, que era servir na igreja com o dom e com o talento dela, ela não faz. Ela não faz. E quando faz, ainda faz reclamando. Tá bom, tá aqui, pega esse copo com água aqui. Tem que fazer, né? Aí, o dia que ela chegar diante de Cristo, porque só filho chega lá, eu tô falando isso de acordo com a Bíblia. Qual é a obra da fulana? Ela deu um copo com água. E qual a intenção? Foi reclamando. Queima. Não serve pra nada. Zero galardão, zero coroa. Lá pro final da fila. Tá dando pra entender o que é a santificação? Que a salvação é completa? E ela tem uma ordem correta? E a gente tem que seguir esses passos? Acabou meu copo com água aqui. Meus amores, mas eu vou ler um versículo ainda, não vou terminar sem ler. Vamos lá. Isso é só a introdução, então vocês imaginam o que vai vir por aí do estudo, né? Então diz assim, Tito, capítulo 2. Deixa eu fechar aqui. Não vou fechar o computador, porque tô com outra coisa aberta ali. Deixa eu largar aqui, porque o que eu anotei eu já falei tudo. Agora eu quero ler aqui o versículo de Tito capítulo 2 e versículo 11. Diz assim, nós estamos falando de santificação, salvação pela graça e a santificação que também é pela graça de Deus, tá? Então, as fases da salvação. Então, diz o título assim, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Eu juro que tá na Bíblia de vocês, tem um Tito aí, eu juro que tem um Tito aí, se chama Cartas Pastorais, é Paulo ensinando, tá? Cartas Pastorais é a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, tá? São cartas pastorais, são cartas de ensinamento, então Paulo está ensinando para Tito, eu juro que tem essa carta na tua Bíblia também. E ele diz assim, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Deus. Ou seja, quando somos salvos pela graça, tem benefícios. E um desses benefícios é a graça da santificação. Olha só. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Quando fala todos os homens, significa todos os homens do mundo, todos os países do mundo, não todas as pessoas do mundo. Todos os homens, no sentido de em todos os lugares a graça salvadora de Deus se manifestou, para todas as nações, etnias, raças, enfim. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Presta atenção aqui, risca na tua Bíblia, risca aí. Educando-nos. Olha, a graça salvadora nos educa. Nos educa. Não é um bebê quando nasce não é educado. É educado a comer, a se comportar. Não faz isso, faz aquilo, faz assim. O pai e a mãe não educam a gente com a palavra. Ó, depois vai pra escola, educa a gente aprende. A graça salvadora também nos educa os filhos, os verdadeiros, né? Então diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente. Vivamos no presente. A graça de Deus salvadora nos educa a renegar, a dizer não ao pecado, à impiedade, às nossas paixões mundanas. Tá escrito aí na tua Bíblia. Para que vivamos no tempo presente, ainda nesse corpo, não no glorificado que vamos ter na eternidade. Nesse corpo, aqui ó, carne e osso, corrupto, que o pecado ainda mora nele. Então, a graça salvadora nos educa, nos ensina, através de quem? Do melhor professor, o Espírito Santo, que aprendeu com o melhor professor, que é Jesus. Não foi o que Jesus falou? O Espírito Santo vai ensinar para vocês o que de mim aprendeu. O que de mim ele aprendeu, ele vai ensinar para vocês. Olha o nosso professor aí, que a graça de Deus nos concedeu. Eu não vou deixar vocês só, eu vou subir e vou mandar outro, Consolador, que vai exortar, corrigir, ensinar, fará vocês lembrar de todas as verdades que eu preguei. O que ele aprendeu de mim, ele vai ensinar para vocês. Olha o nosso professor nos educando aí, ó a santificação aí. Então, para que vivamos no tempo presente, ó, no presente século, é o que eu falei antes de ler, né? Mas é que é o entendimento, a revelação de Deus. Antes de ler eu já falei. Para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus nos educa a abandonar pecado, a dizer não para o pecado, a dizer não às paixões mundanas. No mundo eu arrastava o pé, no mundo eu vivia de qualquer jeito, no meu pecado, no meu vício, na minha mentira, na minha fofoca. Agora que eu nasci de novo, não, eu sou livre para viver desse jeito. Fui livre por Cristo na cruz. Olha aqui o que está dizendo aqui. Não. A graça de Deus nos educa a abandonar as paixões mundanas, os costumes mundanos. Isso é santificação. Aí ele fala assim, e para que vivamos nesse século sensato. O que me convém fazer como filho de Deus? Justamente, sensatos, justamente viver em obras de justiça, piedosamente, justamente, o que é certo, o que Deus diz que é certo, para mim é certo, o que Deus diz que é errado, para mim é errado, o que Deus diz que é pecado, para mim é pecado, o que Deus manda eu fazer, eu obedeço. Viver sensata, justa e piedosamente. Ser piedosa, dividir com os meus irmãos os dons e os talentos que Ele me deu. E não guardar para mim, engordar, guardar para mim e ficar amargurada, rancorosa e cheia de coisa dentro de si e só se alimentando e só fazendo mal, indigestão. E ele vem e fala assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Filho de Deus vive assim.
Vive na santidade, vive na obediência, vive sensato, fazendo aquilo que agrada ao Pai, esperando. A gente vive de fé em fé, confiando na obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo todo dia, dando ouvidos quando ele me fala, isso é pecado, eu obedeço, eu digo não ao pecado. E a gente vive dia após dia isso, enfrentando as calúnias, perseguições, mentiras, suportando, tolerando, aguentando, porque a gente tem uma esperança. Logo a gente vai sair desse mundo com Cristo para nos encontrar com Deus no céu. Logo, essa é a nossa esperança, de vermos a glória do nosso Salvador e termos um corpo glorificado, que é a próxima fase que vamos estudar, livre do pecado definitivamente. Aí ele fala assim, o qual a si mesmo, olha só, se deu por nós, a fim de que, tudo que eu falei para vocês agora há pouco, vivemos na esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, ou seja, essa palavra significa libertar, resgatar, a fim de nos libertar, de nos resgatar de toda iniquidade e purificar. Olha só a salvação completa, a graça completa. A graça não é só salvadora, a graça é santificadora. A graça é convertora. Ela nos educa a nos converter dos nossos maus caminhos, através do nosso professor Espírito Santo. Ela nos educa a viver piedosamente. Ela nos educa a viver em santidade. Porque Cristo morreu para isso, para nos resgatar da escravidão do pecado que nós vivíamos, para nos resgatar dessa iniquidade, do pecado, das paixões mundanas, para nos purificar, para nos santificar. Porque o foco de Deus, o propósito de Deus sempre foi nos transformar à imagem de Cristo. Então, para isso que ele morreu. Para termos a condição de acontecer isso com a gente. Para a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivo seu, um povo separado para si. O que é separado? Santo. O que é santo? Separado do pecado. Então Cristo morreu para nos libertar do pecado, da condenação do pecado, da presença do pecado contínua todos os dias da nossa vida e nos libertar totalmente do pecado quando tivermos o corpo glorificado, para nos tornar um povo exclusivamente seu. O quê? Zeloso de boas obras. Olha elas aí, que vai ser a parte final do nosso estudo da santificação. Espera sentadinho aí que tu vai ver só o quanto a gente vai falar de boas obras. Tá vendo? Tu que julga a gente, que fala assim, ai, esses aí agora só pregam que a salvação não precisa fazer nada. Ai, que não, eu aprendi na minha igreja, com meu bispo, com meu pastor, que a gente tem que fazer para ser salvo. Esses aí falam que não, tá tudo errado. Esses aí são falsos profetas. Não, a gente ensina a Bíblia na ordem correta. O que a gente leu aqui agora? Os benefícios da graça salvadora. Além de nos salvar, ela nos ajuda a dizer não ao pecado, ela nos santifica e ela nos capacita para então fazer boas obras. A salvação é ou não é completa? A graça de Deus é ou não é completa? Para fechar com chave de ouro, o nosso Deus é ou não é completo, perfeito? Santo, santo, santo. Pois é, foi para isso que ele nos chamou. Eu já podia terminar o estudo só com isso, né? Mas não, tem muita coisa ainda pra gente estudar. Meus amores. Ai, estou emocionada. Muito agradecida a Deus por ter dado tempo de ainda estar aqui para ensinar vocês, com tantas coisas que acontecem, com tanto absurdo que acontece, tudo que está acontecendo no mundo e tanta gente caluniando, falando mal, criticando. Mas a graça de Deus tem nos sustentado para estarmos aqui, pregando essa verdade, ensinando essa verdade, a ordem correta da salvação para vocês, através do Evangelho perfeito do nosso Cristo e esse crucificado. Então, meus amores,
eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui, em primeiro lugar, por Ele ter me dado a condição de ter esse entendimento e poder estar aqui ajudando, ensinando vocês com essas verdades, e eu só me resta orar para que Ele, o maior de todos os professores, o Espírito Santo, convença vocês dessas verdades. Eu me despeço de você, a gente se vê e até a próxima.